Olá, esse vídeo traz a 32ª mensagem de Vital Froze publicada no seu perfil do Facebook no ano de 2022. O texto de hoje foi publicado no dia 3 de agosto com o título O Perfil de um Controlador. Amados, não há nenhuma possibilidade de existir duas almas com a mesma consciência, com a mesma frequência e que se poderia dizer na mesma condição dentro da escada evolutiva. Porém, há muitas que são parecidas ou que agem mais ou menos da mesma maneira, que têm muita semelhança no seu grau de entendimento e que se assemelham pelas afinidades, pelas ações e pelas reações. Dessa forma, colocando-as em grupos afins, fica mais fácil entender também o processo individual de cada um. Sempre que dizemos que os outros são nossos espelhos, estamos querendo mostrar que, através das comparações, o aprendizado se torna mais fácil. Observando as ações daqueles que nos rodeiam, quando se tem consciência de que estamos numa escola de almas, observando sem dar ênfase ao julgamento, então as lições são absorvidas mais facilmente e mais rapidamente. A Terra, como escola de almas, oferece todas as oportunidades de aprendizado, dentro daquilo que se pode denominar de dualidade ou polaridades. O percurso todo não é igual nem no mesmo tempo para todos os alunos desta escola. Porém, aquele que chega ao final da caminhada faz por merecer a aprovação para uma escola de nível mais elevado. A este fato nós chamamos de ascensão. A humanidade experimenta agora um momento único dentro desta longa jornada evolutiva. Com a chegada das novas energias que promovem a transição planetária, a maior infusão de luz gama começa a dissolver os véus do esquecimento, e as almas encarnadas que estão prestes a ascensionar irão lembrar aos poucos quem são, de onde vieram e por que estavam aqui. Lembrarão também os pormenores de todas as vidas passadas e de todo o aprendizado conquistado. Os seres humanos encarnados agora aqui na Terra, que estão prontos para a ascensão, a cada dia que passa percebem como as mudanças estão velozes. Eles mesmos conseguem entender coisas que antes não era possível. O sentir está aflorado a tal ponto que podem, de fato, avaliar cada sentimento daquele que está perto ou com quem entra em sintonia, mesmo à distância. Podem sentir até as intenções do outro, mesmo que o outro não demonstre. Estamos muito próximos de atingir a consciência plena de quinta dimensão, e nesse nível não haverá mais enganos nem manipulações. Essa será a régua que determinará quem de fato está pronto para a nova Terra, que também deixará de ser um mundo de expiações e provas para se transformar num mundo de regeneração. Atualmente, podemos dizer que cada ser humano está apto para entender certas situações e pode fazer avaliações de acordo com o estado real de sua consciência. Por isso, é preciso ter o cuidado do não julgamento, pois o julgamento sempre é feito de acordo com as vibrações internas e o entendimento daquele que julga. Julgar não é mostrar a verdade do outro, mas a sua própria verdade exposta. Quando se faz um trabalho terapêutico, o terapeuta está na condição de auxiliar daquele que o procura. É o momento exato em que as frequências se alinham, tanto daquele que recebe quanto daquele que dá orientação. E o texto de hoje serve também como função terapêutica, não para julgar as pessoas, mas para orientá-las, pois muitos terão a oportunidade de entender aqueles que os rodeiam, e principalmente se algum de vocês se encaixam na condição de controlador ou até mesmo de manipulador. O controlador não é uma alma má, é sim uma alma que ainda não finalizou totalmente o aprendizado. Por isso, entende que os outros devem ser exatamente como ele. Devem pensar, agir, executar as tarefas de acordo com a metodologia dele. Não aceita que alguém diga algo em contrário às suas crenças ou que o desminta daquilo que diz. O controlador tem em seu inconsciente um desejo forte de estar no comando de todas as ações que envolvam algo ou alguém que esteja próximo ou que seja do seu conhecimento.
Não importa se o outro faz melhor. Importa somente que o outro faça da maneira que ele faria. O controlador também possui algumas arestas ainda a aparar. Certamente entre elas estão a inveja, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a raiva, entre outras. Mas há também muita dor dentro de suas memórias de vidas passadas. Então, o medo de passar novamente pela dor faz com que ele exija estar sempre no controle. Inconscientemente, acredita que estando no controle de tudo, nada acontecerá que possa lhe causar as dores do passado. O controlador geralmente possui uma alma caridosa. As dores das vidas passadas já poliram de tal forma sua alma que agora ele apenas teme passar novamente pelas mesmas situações. Essa é a razão que faz o controlador ter a necessidade permanente de validação das suas atitudes. Por isso ele cobra tanto dos outros. Mas no fundo, ele está de fato desejoso de elogios. O controlador tem sede desses elogios, pois o elogio é a forma de comprovar que ele está sempre certo. Em contrapartida, se recebe uma crítica, vai levá-lo à loucura. Isso se dá porque ele ainda se culpa pelos seus erros do passado, que lhe causaram tanta dor. Cada crítica que recebe reaviva em seu subconsciente as lembranças das duras situações vividas no pretérito. O controlador é muito bipolar, pois alterna rapidamente uma atitude amorosa com outra raivosa. Não é fácil conviver com ele. Muitas pessoas se afastam dele por esse motivo, o que leva ele a sofrer muito, mesmo que não admita nesses casos. Como consolo, ele tenta acreditar que aquele que se afastou não merecia estar na sua convivência. Mas é uma dor solitária e o fere de morte cada vez que isso acontece. Poucos conseguem, de fato, conviver longo tempo com ele. Entretanto, como sempre dizemos, não existem vítimas, pois aquele que se diz vítima hoje foi, de fato, o algoz de ontem. Então, conviver com o controlador é, de fato, um aprendizado ainda necessário para tais pessoas envolvidas com ele. E para não ficar dúvidas, deixamos aqui a observação que o controlador não é propriamente um manipulador. Se o controlador geralmente é uma alma caridosa, o manipulador, na essência, é uma alma que ainda precisa de muito aprendizado. Portanto, o manipulador é uma pessoa que ainda se compraz no mal e na subjugação dos outros seres encarnados. Este ainda está longe da ascensão de sua alma. O manipulador se compraz da dor alheia. Ele possui poucos predicados, mas tem muitas falhas do seu caráter, pois geralmente é orgulhoso, avarento, tendencioso, ambicioso, etc. Mas tem a consciência de que é um fracassado. Então, tenta compensar o seu fracasso se sobrepondo a tudo e a todos, pois não tolera que alguém esteja em condições superiores a ele. O manipulador é um infeliz contumaz. Compensa sua infelicidade causando dor aos outros. O manipulador precisa de aplausos, pois é a única forma de se sentir competente. O seu desejo permanente de poder é também a grande chaga que o maltrata por uma vida inteira, pois é uma ferida que nunca sara. Por mais poder que consiga, nunca será o suficiente para deixá-lo feliz. É uma sede que nunca acaba. No fundo, ele se acha o mais infeliz entre os humanos. Eu sou Vital Froze, minha missão é o esclarecimento. Namastê.